Boa noite, gente. Sou Mariana, sou residente do primeiro ano de cardiologia do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Hoje a nossa aula vai ser sobre endocardite infecciosa. A endocardite, ela é uma infecção microbiana que ela pega a superfície endotelial do coração, principalmente acometendo válvulas cardíacas. Apesar da evolução que a medicina vem tendo no decorrer dos anos, essa infecção, ela ainda é uma infecção que pode ser fatal e ela pode ser associada a graves complicações, não só cardíacas, complicações renais, complicações neurológicas, complicações musculoesqueléticas, e tem uma alta incidência, uma incidência de 3 a 10 pacientes a cada 100 mil habitantes. Presume-se que essa incidência é ainda maior. Por quê? Porque é uma doença que ainda é pouco notificada, principalmente nos países em desenvolvimento, que a maior parte dos pacientes não tem um diagnóstico bem estabelecido, e somente aqueles que vão para hospitais universitários, hospitais terciários, é que conseguimos chegar no diagnóstico e notificado essa doença. Tem uma mudança no perfil dos pacientes com endocardite infecciosa, principalmente nos países desenvolvidos. Então, tem uma queda dos casos que estão associados à valvopatia reumática, com um aumento significativo de infecções relacionadas à prótese, ao marca-passo, ao CDI, justamente por conta da mudança da idade da população. Então, pacientes mais idosos necessitam de algum desses dispositivos, né? Como CDI e marca-passo. Entretanto, no Brasil, o principal fator de risco ainda é a doença valvar reumática, tendo como seu principal agente etiológico o Streptococcus viridans. Bom, como que é a fisiopatologia da endocardite infecciosa? Primeiramente, nós temos um fator predisponente, que pode ser uma doença valvar reumática, que pode ser uma doença degenerativa, um prolapso de válvula mitral, ou até mesmo o uso de drogas intravenosas. Esse fator predisponente, ele acaba causando uma lesão endotelial. Essa lesão endotelial ocorre pelo turbilhonamento do sangue naqueles pacientes que têm a valvopatia. Pode acontecer por trauma do endotélio, nos pacientes que têm catéteres, que têm CDI, que têm marca-passo, ou pelas impurezas das drogas que são injetadas de forma intravenosa. Essa lesão endotelial acaba levando a uma deposição de fibrina e de plaquetas, que é uma reação natural do organismo à injúria que está acontecendo naquele momento. Essa deposição de fibrinas, de fibrina forma uma vegetação trombótica não bacteriana, é uma vegetação estéril. Quando esse organismo ele acaba sendo submetido a uma bacteremia transitória, essa vegetação trombótica ela pode ser colonizada por bactérias. E aí acaba levando a endocardite infecciosa e a vegetação bacteriana. Aqui nós temos algumas imagens de como essas vegetações se mostram após a cirurgia de troca valvar. Na primeira imagem à esquerda, nós temos vegetações numa válvula mitral. Na imagem abaixo, uma vegetação numa prótese. E na imagem à direita, em cima, nós podemos ver uma prótese que foi acometida por endocardite infecciosa e que acabou tendo ruptura do folheto. Tem um folheto íntegro e um folheto roto com a vegetação na face ventricular. Quais são os agentes que podem levar à endocardite infecciosa? Os dois principais são o Staphylococcus aureus e o Streptococcus viridans. O Staphylococcus aureus é um micro-organismo de alta virulência. Geralmente, a forma que acomete esses pacientes é a forma aguda da endocardite infecciosa. Acomete pacientes jovens, está associado à infecção cutânea e tem alguns estigmas periféricos da doença.
O Streptococcus viridans, ele faz parte da microbiota oral, é comum em pacientes jovens com valvopatia reumática, ou então que tem prolapso de válvula mitral, principalmente em países em desenvolvimento, ou então em pacientes idosos que têm doenças degenerativas. O Streptococcus galolíticos, que é o antigo Streptococcus bovis, toda vez que esse micro-organismo for identificado na hemocultura, a gente tem que ir atrás de uma causa de neoplasia intestinal, porque geralmente ele está relacionado a isso. Além disso, nós temos os micro-organismos do grupo Racec, que aí entra o hemófilos, com exceção do hemófilos influenza, que são gram-negativos, que estão presentes na cavidade oral e no trato respiratório superior. E eles levam a uma forma de doença mais insidiosa, com difícil identificação na hemocultura, porque geralmente eles não crescem nos meios de culturas convencionais, então ele está associado a uma forma subaguda. E tem também os fungos. O principal fungo envolvido na endocardite infecciosa é a Cândida. O Streptococcus pneumoniae é um agente que pode causar bacteremia em vários outros tipos de infecção. Ele não é tão comum de causar endocardite infecciosa, ele é mais comum naqueles pacientes que são etilistas crônicos, e ele vem com uma tríade de clínica, né? O paciente ele evolui com insuficiência aórtica grave, pode ter meningite e pode ter pneumonia. É o que chamamos de tríade de Osler, ou síndrome de Austrian. Em relação aqueles outros agentes etiológicos são os que acometem as valvas nativas. Os que acometem as valvas protéticas são principalmente Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa, os bacilos gram-negativos, enterococos e fungos. O quadro clínico. Como que se apresenta endocardite infecciosa? Bom, é uma forma muito variável, principalmente porque depende se o paciente tem uma cardiopatia prévia, qual agente etiológico está acometendo aquele paciente, se tem alguma outra complicação, se já tem fenômenos embólicos, fenômenos imunológicos, mas o sintoma mais comum é a febre. E pode se demonstrar de 3 formas. Forma aguda, que é uma apresentação exuberante, geralmente causada por micro-organismos de alta virulência, e o principal, os facilitadores de bacteremia são furunculose, celulite, TU, ou então catéter venoso, ou então a forma subaguda, que tem uma evolução mais lenta, mais insidiosa, geralmente é aquele paciente que tem uma febre de origem obscura, que está perdendo peso, que está evoluindo com sintoma de insuficiência cardíaca. E o que pode causar são as manipulações dentárias, infecção do trato urinário, broncoscopia. Então, a gente tem que ficar ligado justamente nesses pacientes que evoluem de forma mais insidiosa. Outros sintomas de endocardite podem ser calafrios, perda de peso e anorexia. Então, toda vez que o paciente evoluir com febre e tiver algum desses itens listados aqui, a gente tem que pensar em endocardite. Que itens são esses? Uma história prévia de endocardite, um paciente que tem prótese valvar ou então algum outro dispositivo intracardíaco, principalmente marca-passo, às vezes a gente pode esquecer. Paciente que tem um novo sopro, que tem algumas outras condições predisponentes, como infecção pelo HIV, e aqui a justificativa pelo HIV pode ser por conta do processo inflamatório crônico a que o paciente está submetido. Então, ele pode deixar o endotélio do miocárdio mais suscetível a essas infecções. Paciente que tem sinal de C, novo distúrbio de condução, fenômenos vasculares ou imunológicos, sintomas ou sinais focais neurológicos, evoluir com embolia pulmonar, ou então aqueles pacientes que fazem uso de drogas intravenosas. Aqui nós trazemos 2 tabelas que mostram a prevalência dos principais sinais e sintomas que a endocardite pode causar.
Aqui na primeira tabela, nós vemos que febre, calafrios e astenia estão com um percentual de prevalência alto, mas também, vindo um pouquinho mais para baixo, a dor torácica também pode estar presente em pacientes com endocardite infecciosa, a hemoptise, o AVC, a mialgia. Em relação aos sinais de exame físico, achados de exames complementares, nós temos a febre, o sopro, que pode ser um sopro cardíaco novo, ou então alteração em algum sopro já existente, e as lesões de Genway, os nódulos de Osler, manchas de Roth, que não são achados patognomônicos, mas que nos levam a pensar em endocardite infecciosa. Além da história clínica do paciente, para fechar o diagnóstico, a gente também tem que checar o exame físico e alguns outros exames complementares. No exame físico, é importante avaliar com cuidado a cavidade oral do paciente, principalmente no nosso país, para ver se tem algum foco que possa ter sido a origem da bacteremia, que possa ser um fator predisponente. E também examinar esse paciente diariamente, para ver se tem alguma mudança no exame físico de um dia para o outro, que possa identificar sinais de embolização periférica, alguma mudança na ausculta, se o paciente está evoluindo com algum déficit focal, ver se tem alguma alteração na conjuntiva. E dentre os achados mais frequentes, nós temos um sopro audível, em mais de 80% dos casos, naqueles pacientes que têm endocardite infecciosa do lado esquerdo, um novo sopro, então piora do sopro pré-existente, o B3, nos casos dos pacientes que já estão evoluindo com uma insuficiência cardíaca, nódulos de Osler, lesões de Genway, manchas de Roth, alterações neurológicas ou desconforto abdominal, que aí a gente já pensa em infarto esplênico, em abscesso, em embolização para alguma outra parte do corpo que não seja a parte cardíaca. Aqui nós temos imagens de algumas dessas alterações de exame físico. O nódulo de Osler, muitas das vezes ele pode ser confundido com as lesões de Genway. As lesões de Genway são fenômenos tromboembólicos, né? Os nódulos, eles são dolorosos, enquanto que as lesões de Genway não são indolores, elas não doem. Os nódulos, eles também têm um pouquinho de relevo, né? Ao contrário das lesões. E aqui embaixo, as manchas de Roth, que são hemorragias intrarretinianas. Em relação aos exames laboratoriais, nós temos muitas alterações laboratorialmente, porém, elas são pouco específicas para endocardite infecciosa. A anemia, ela está presente em 90% dos casos, principalmente naqueles pacientes que vêm evoluindo com sintomas mais prolongados, né, na forma subaguda, e ela acaba adquirindo características hematológicas de doenças crônicas. Então, é uma anemia de doença crônica. Tem leucocitose também, presente na forma aguda, e principalmente, checar as provas de atividade inflamatória. Elas são bastante aumentadas. Então, quando o PCR, o VHS está normal, ou então está discretamente elevado, acaba colocando em xeque a hipótese diagnóstica da endocardite infecciosa. Outros achados é a hipergama-globulinemia, a hipocomplementemia e a positividade do fator reumatoide. Mas o principal é a hemocultura, que ela é fundamental para o diagnóstico e entra como critério maior para definir o diagnóstico. Nós temos algumas orientações em relação a como que a hemocultura deve ser colhida, como tem que ser feito. Nós temos que colher 3 pares de hemoculturas. Cada par tem 2 amostras, cada amostra tem 10 ml de sangue, e uma amostra é para tentar detectar agentes aeróbios e a outra para detectar agentes anaeróbios. Cada par, o ideal é que seja colhido de veias periféricas diferentes, não coletar essas amostras de acesso central e aguardar pelo menos 30 minutos
entre a coleta de cada pá. E não tem que esperar a febre vir para poder coletar hemocultura, porque independe da bacteremia, do ciclo de bacteremia da doença, da infecção. É importante repetir essas hemoculturas após 48 a 72 horas do início do antibiótico e ficar repetindo de 5 a 7 dias. Até porque o início do antibiótico é contado a partir do momento que a hemocultura ela fica negativa. Começa positiva, e aí colhe uma segunda hemocultura, ou terceira, ficou negativa, e aí a gente vai contar o resto do tratamento a partir dali. O diagnóstico etiológico. Bem, o padrão ouro para o diagnóstico da endocardite infecciosa é achar o patógeno ou no tecido valvular ou nos fragmentos embólicos. Então, é sempre importante lembrar de encaminhar a válvula que foi trocada para poder, para anatomia patológica e assim poder identificar qual o agente etiológico daquela endocardite. Em alguns casos, a hemocultura ela pode vir negativa, não pode ser, não é possível encontrar, identificar qual a bactéria que estava ali naquela válvula, principalmente porque a gente começa logo o uso de antibiótico. Então, nesses casos em que não foi possível identificar por hemocultura, por cultura convencional, nós podemos abrir mão do método de PCR e ou de sorologias, para poder chegar a um agente etiológico. O ecocardiograma. Bom, o ecocardiograma ele é fundamental para o diagnóstico precoce, fundamental para identificar a complicação, para ver se já tem repercussão hemodinâmica, para ver se tem alguns achados que possam indicar procedimento cirúrgico de troca. Então, inicialmente, a gente pode pedir o ecocardiograma transtorácico. É inegável que o eco transesofágico ele é superior ao transtorácico, mas de primeira a gente pode começar com o ecocardiograma transtorácico. Aqui nessa tabela, nós temos algumas características que podem sugerir indicação de abordagem cirúrgica, como, por exemplo, persistência da vegetação após uma embolização, uma vegetação do folheto mitral que seja maior que 10 milímetros, um paciente que está com perfuração ou ruptura valvar, que já está com insuficiência cardíaca, mesmo com a terapia medicamentosa, aquele paciente que evoluiu com bloqueio cardíaco novo, que tem decência, ou então ruptura, ou fístula valvar, e tem também abscesso perivalvar, apesar do uso de antibiótico adequado. Bom, aqui nessa imagem, nós trazemos uma vegetação ali na válvula aórtica, essa parte que está um pouquinho mais espessada. Aqui também na válvula aórtica, onde está mostrando a setinha. Aqui uma vegetação na válvula mitral. Aqui é o vídeo em que a gente consegue ver bem a vegetação na válvula aórtica. E aqui é uma vegetação, esse filamentozinho que vai para cima e para baixo na válvula mitral. Além do ecocardiograma, alguns outros exames de imagem estão sendo utilizados para auxiliar no diagnóstico da endocardite infecciosa, inclusive a tomografia computadorizada. A ATC, ela pode ser utilizada para detectar possíveis complicações, como, por exemplo, uma embolização para o sistema nervoso central, uma hemorragia subaracnoide ou intraparenquimatosa, abscessos, pseudoneurismas, e ela tem uma acurácia semelhante ao eco transesofágico. Da medicina nuclear, nós podemos utilizar esse tipo de PET-CT, que utiliza essa substância, que é a 18-FDG. Ele é um importante método, principalmente naqueles pacientes com suspeita de endocardite infecciosa, forte suspeita, mas que tem alguma dificuldade diagnóstica, por exemplo, um eco normal, um eco duvidoso. Então, essa medicação ela é administrada e ela é incorporada nos leucócitos ativados, nos monócitos, nos macrófagos e nos linfócitos CD4, que se acumulam
no local da infecção. Então, ela faz uma imagem brilhante próximo aonde tem a infecção. E ajuda também na detecção de complicações embólicas periféricas e infecciosas metastáticas. Aqui nós temos uma imagem, que aí nós podemos ver que essa parte brilhante é a parte onde o 18-FDG foi captado pelas células que vão ajudar lá no combate à infecção, e ali pode demonstrar para a gente que tem um processo infeccioso se formando. O que nós devemos levar também em consideração, sempre lembrar, é que nos pacientes que foram submetidos recentemente à troca de válvula, esse método diagnóstico ele não é tão bom, por conta do processo inflamatório que se forma ali perto da prótese. Então, você acaba formando uma lesão brilhante parecida com essa, mas não porque tem uma infecção, mas sim porque tem um processo inflamatório ali. E os critérios de Duck, que são os critérios de Duck modificados, que são o que a gente utiliza hoje em dia para fechar o diagnóstico ou então para rejeitar o diagnóstico de endocardite infecciosa. A endocardite infecciosa definitiva é quando o paciente tem 2 critérios maiores, ou então um critério maior e 3 critérios menores, ou então 5 critérios menores. Isso fecha o diagnóstico de endocardite infecciosa. Uma endocardite possível ou provável é um paciente que tem um critério maior, mais um critério menor, ou então 3 critérios menores. E aí nós rejeitamos a hipótese diagnóstica de endocardite quando, após a cirurgia ou então a autópsia, não foi encontrada nenhuma evidência patológica de endocardite, então não foi encontrado nenhum agente etiológico. E também naqueles pacientes que melhoram completamente com menos de 4 dias de antibióticos. Então, é muito, muito pouco provável que fosse uma endocardite infecciosa. Os critérios maiores de Duck levam em consideração as hemoculturas e a imagem sugestiva para endocardite infecciosa. Nas hemoculturas positivas, podemos ter micro-organismos típicos, compatíveis com endocardite em 2 hemoculturas diferentes, e aí esses micro-organismos típicos são Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, o grupo Rhaseca, o Staphylococcus aureus e o Enterococcus adquirido na comunidade. Ou então, 2 hemoculturas positivas coletadas com mais de 12 horas de diferença, ou todas de 3, ou a maioria de 4 amostras positivas, ou então uma única amostra positiva para Coxiella burnetii, com títulos de maior que 1 para 800. Em relação aos exames de imagem, quando que um ecocardiograma é positivo para endocardite? Quando é possível visualizar a vegetação, quando tem abscesso, um pseudoaneurisma ou então uma fístula, quando tem perfuração da válvula ou então uma nova descência de prótese valvar. Nas últimas mudanças que teve no critério de Duck, foi adicionado a questão da TC e do PET-CT. Então, também pode ser considerado um critério maior quando há uma atividade anormal no sítio de implantes e de prótese, detectado no PET-CT 18-FFDG. Somente se a prótese tivesse sido implantada há mais de 3 meses, que é aquilo que eu falei para vocês em relação ao processo inflamatório, que pode ser semelhante a um processo infeccioso. E também as lesões paravalvares definitivas visualizadas em tomografia. Já os critérios menores são 5. O primeiro são condições cardíacas predisponentes, ou então pacientes que fazem uso de drogas injetáveis. A febre, e aí a febre ele define como temperatura maior que 38 graus. Fenômenos vasculares, fenômenos imunológicos ou evidências microbiológicas. A endocardite infecciosa nas próteses, ela é responsável por 20% de todos os casos de endocardite e afeta igualmente tanto as próteses biológicas quanto as próteses mecânicas.
Cronologicamente, a infecção ela pode ser dividida em infecção com menos de 1 ano após a cirurgia e com mais de 1 ano. Geralmente, as infecções mais precoces, com menos de 12 meses, elas acometem a região onde foi implantado o anel. E aí, por ser ali próximo, pode evoluir com abscesso, com deiscência, com fístula. E os germes mais comuns são os Staphylococcus coagulase negativos, fungos e gram-negativos. Já os pacientes que têm prótese valvar há mais de 12 meses, geralmente a infecção ela acomete mais o folheto da prótese, então pode causar perfuração do folheto, essas coisas. E os germes mais frequentes é Staphylococcus, Enterococcus, o Streptococcus e o Streptococcus bovis, que é o Galaléticos. Infelizmente, nas endocardíases de prótese, o critério de Duke ele perde um pouco de sensibilidade no diagnóstico. E as indicações de cirurgia elas são semelhantes às indicações da válvula nativa. Os pacientes que têm marca-passo ou CDI, eles também estão sujeitos à endocardite infecciosa. O principal mecanismo é a contaminação do sistema pela flora bacteriana local quando é realizado o implante. E aí o Staphylococcus ele é o principal organismo responsável. Então, se a gente pega um paciente com marca-passo, então com CDI, que está evoluindo com febre, às vezes uma febre insidiosa, uns sintomas mais prolongados, é sempre bom nós lembrarmos da hipótese diagnóstica de endocardite infecciosa. Além da antibiótico terapia, esse dispositivo ele tem que ser retirado, porque ali é o foco da infecção. Então, preferencialmente, a retirada desse dispositivo vai ser por via percutânea, puxar mesmo o dispositivo. Só é considerada cirurgia aberta se houver destruição da válvula tricúspide, e aí já entra com a opção de trocar a válvula, ou então se houver presença de grandes vegetações mais que 25 milímetros, que aí já é um risco de embolização, de piora do quadro do paciente. Se o paciente ele for muito dependente do dispositivo, não aguentar ficar sem o dispositivo, nós podemos optar pelo marca-passo epicárdico. Se o paciente conseguir se manter estável sem o dispositivo, a gente pode esperar alguns dias ou semanas do uso de antibiótico e implantar um novo dispositivo, de preferência no lado contrário ao lado em que estava implantado o marca-passo, então o CDI. A endocardite das câmaras direita tem como principais fatores de risco os pacientes que são usuários de drogas, que são HIV positivos, que têm alguma imunodepressão ou que têm cardiopatias congênitas. O agente mais comum também é o Staphylococcus aureus e pode dar embolia séptica para os pulmões. Quando há essa embolia, o paciente pode evoluir com febre, com hemoptise, tosse ou dor torácica, sinais de embolia pulmonar. E é importante considerar o tratamento antifúngico associado ao tratamento antibiótico. Então, a gente tem que considerar a cirurgia se micro-organismos de difícil erradicação, se houver uma bacteremia persistente. E o que é bacteremia persistente? É febre por mais de 7 dias, apesar do tratamento clínico. Se tiver vegetações maior que 20 milímetros na tricúspide, ou se houver uma IC com sinais de C direita, secundária à insuficiência tricúspide e que seja refratária ao tratamento clínico, que aí acaba caindo nas indicações de troca de válvula tricúspide em geral. Fungos. Os fungos, eles também podem causar endocardite infecciosa, principalmente nos pacientes que são portadores de próteses, que são usuários de drogas e são imunodeprimidos. Os agentes mais comuns são a cândida e o aspergillus, principalmente a cândida.
e ainda é um tipo de endocardite que tem uma alta mortalidade. Então, tem uma mortalidade maior que 50%. Nesse caso, a gente vai tratar os pacientes com antifúngicos e com abordagem cirúrgica. Quando o agente for a cândida, o tratamento será com anfotericina B lipossomal, adicionado ou não a flucitosina ou equinocandina, e quando for o aspergilos, a droga de escolha é o voriconazol. Naqueles pacientes que a gente consegue resolver aquela forma aguda, ou subaguda da endocardite fúngica, que conseguiu fazer a troca da válvula, esses pacientes eles vão ficar fazendo uso profilático, né, de fluconazol ou de voriconazol por tempo indeterminado, justamente para evitar que eles evoluam com uma recidiva, com uma nova infecção, já que é uma infecção muito difícil de ser tratada e que tem uma alta mortalidade. Prognóstico do paciente com endocardite infecciosa. Bem, depende muito das características do paciente, se ele tem ou não complicações, sejam elas cardíacas ou não cardíacas, do tipo de micro-organismo e quais são os achados no ecocardiograma. Por exemplo, um paciente que já está evoluindo com IC, que tem complicação perianular e que o agente etiológico é o Staphylococcus aureus, esse paciente é um paciente que tem uma mortalidade mais alta e que é preciso intervir, provavelmente de jeito cirúrgico, na fase aguda da doença ainda. E aqueles pacientes que, mesmo com o início do tratamento clínico, um tratamento com antibiótico, persistem com a hemocultura positiva após 48 ou 72 horas, são pacientes que têm um fator de risco para mortalidade hospitalar. Nessa tabela, nós podemos ver alguns preditores de mau prognóstico, como, por exemplo, idade avançada, endocardite de prótese, um paciente que é diabético insulino dependente, um paciente que já tem uma doença renal, ou que já evoluiu com alguma outra complicação, como um AVC, um choque séptico. E tem alguns desses achados ecocardiográficos, como regurgitação grave do lado esquerdo, uma fração de ejeção baixa, uma hipertensão pulmonar, grandes vegetações, disfunção de prótese, entre outros. Tratamento desses pacientes. O uso de antibióticos é a pedra fundamental para tratar. Nesse caso, preferencialmente, a gente usa os bactericidas, porque o nosso organismo ele não consegue desenvolver as defesas naturais para essa infecção. Até porque acaba se formando um filme no endotélio do coração, e aí o antibiótico ele pode não conseguir adentrar naquele espaço. E aí os bacteriostáticos, eles não são uma boa opção. Então, a gente usa mais os bactericidas. E a associação de antibióticos. Então, até por conta da resistência de alguns micro-organismos, a associação de antibióticos ela se mostrou mais eficaz do que a monoterapia. Em geral, a duração do tratamento na válvula nativa é de 2 a 6 semanas e nos pacientes com endocardite de prótese valvar, de 6 semanas ou mais. Se houver a necessidade de trocar aquela válvula nativa, o esquema de antibiótico que vai ficar é o mesmo que se iniciou. Então, é o mesmo recomendado para a válvula nativa. Não troca o esquema terapêutico só porque agora é uma prótese valvar, ali foi trocada a válvula. Esses pacientes, eles têm que ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar, até porque pode causar complicações não cardíacas. Então, acompanhamento de infectologista, principalmente se tiver dúvida em qual antibiótico indicar, em qual esquema indicar, cardiologistas, cirurgiões cardíacos para avaliar a possibilidade de troca de válvula, neurologistas, ecocardiografistas e médicos especialistas em imagem. Os aminoglicosídeos, eles devem preferencialmente serem administrados em uma dose única diária.
até para evitar também a nefrotoxicidade. A rifampicina, ela pode ser usada, ela deve ser usada na endocardite de prótese, de marca-passo ou então de CDI, mas a gente só pode começar ela após 3 a 5 dias de antibiótico terapia efetiva, justamente por conta da resistência dos micro-organismos a esse antibiótico. A daptomicina e a fosfomicina, elas também são consideradas terapias alternativas no paciente que tiver endocardite estafilocócica. Bom, aqui nós temos uma tabela com os esquemas. Aqui é um esquema empírico, né, de antibiótico, nos casos que a gente suspeitar de endocardite infecciosa. Então, se o paciente tiver uma válvula nativa ou uma prótese valvar que já tenha mais de 1 ano que foi trocada, a gente pode começar com oxacilina, 2 gramas, EV de 4 em 4 horas, que dá aí 12 gramas diárias, né? Ampicilina, 2 gramas EV de 4 em 4 horas, e a gentamicina 1 vez ao dia. Agora, se o paciente tem uma prótese valvar que tem menos de 1 ano que foi implantada, a gente usa Vanco, 30 miligramas quilo por dia, dividido em 2 doses, e a rifampicina, que pode ser tanto via oral ou endovenosa, e a gentamicina também 3 miligramas quilo por dia, 1 vez ao dia. Nos pacientes que têm válvula nativa, que foi causada por Streptococcus viridans, e que ainda são suscetíveis à penicilina, a gente usa a penicilina G, dividida de 4 a 6 doses, com uma duração de 4 semanas. Ceftriaxona, 2 gramas 1 vez por dia. Ou a ceftriaxona mais gentamicina. E a vancomicina também na dose de 30 miligramas por quilo por dia, dividido em 2 doses. Aqui no quadro à direita, nós temos o esquema terapêutico da endocardite infecciosa causada por enterococos. E aí é importante a utilização da gentamicina. Então, nós podemos utilizar ampicilina e gentamicina, ampicilina e ceftriaxone e vancomicina e gentamicina. Geralmente, com uma duração ali de 4 a 6 semanas. E aqui o tratamento para os pacientes com endocardite infecciosa estafilocócica. Na tabela da esquerda, nós temos o esquema daqueles pacientes que não têm material protético. Então, não tem prótese, não tem CDI, não tem marca-passo. Então, se ele for meticilino sensível, a gente usa a oxacilina, né? Naquela dose de 2 gramas EV de 4 em 4 horas, com uma duração de 4 a 6 semanas. Não se recomenda utilizar a gentamicina associado, porque não foi demonstrado um benefício clínico, além de aumentar a toxicidade renal. Nos pacientes que são alérgicos à penicilina, ou então que o estafilococcus ele é resistente à oxacilina, a gente usa a Vanco, né? 30 miligramas por quilo dia, dividido em 2 doses, com uma duração de 6 semanas. E aqui entra como terapia alternativa, como a gente já falou anteriormente, da daptomicina, 10 miligramas por quilo por dia, 1 vez ao dia. E no Staphylococcus MSSA, a daptomicina se mostrou superior à vancomicina. Na tabela da direita, já é o tratamento na endocardite estafilocócica em pacientes que têm materiais protéticos. Então, a gente já usa oxacilina, rifampicina e gentamicina, com duração de mais de 6 semanas. Se o estafilococcus ele for meticilino resistente, ou seja, resistente à oxacilina, a gente usa a vancomicina. E aí completa o esquema com rifampicina e com gentamicina, também com uma duração de 6 semanas ou mais. 40 a 50% dos pacientes com endocardite, eles vão acabar sendo submetidos à intervenção cirúrgica. E aí, pelo fato dele precisar de cirurgia, tem alguns preditores de mortalidade.
como necessidade de cirurgia de urgência ou de emergência, pacientes com choque séptico ou sinais persistentes de infecção. O momento da cirurgia ele pode ser dividido em 3. Então, tem aquela cirurgia, que é uma cirurgia de emergência, que tem que ser realizada em menos de 24 horas do diagnóstico. A cirurgia de urgência, que tem que ser realizada dentro de 7 dias. E a cirurgia eletiva, que pode esperar 1 ou 2 semanas de tratamento com antibiótico para poder ser realizado. As principais causas de indicação cirúrgica são justamente aqueles pacientes que evoluem com uma insuficiência cardíaca, com uma infecção não controlada por antibióticos, e aí, quando nós temos essa infecção não controlada por antibióticos, a causa mais comum é que há uma extensão perivalvar da infecção, né? E é mais frequente quando é uma endocardite de prótese. E aí, nesse caso, a gente tem que repetir o eco, tem que coletar novas hemoculturas, tem que trocar os acessos e tem que realizar novos exames de imagem para ver se não tem nenhuma outra complicação. E também naqueles casos que é para prevenir o tromboembolismo. Então, no eco tem uma vegetação muito grande, entre outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Então, para prevenir que aquela vegetação libere êmbolos, faça uma embolização séptica, a indicação cirúrgica, ela também tá, a cirurgia também está indicada. Aqui nessa tabela, a gente tem justamente isso. Os pacientes que têm indicação de abordagem cirúrgica e o tempo, né? Se vai ser de emergência, de urgência. Então, num paciente que tem uma disfunção grave de prótese, ou válvula mitral, ou válvula aórtica, com obstrução, com fístula, com edema agudo de pulmão, com choque cardiogênico, então esse é um paciente que tem que ser operado de emergência. Então, menos de 24 horas, mesmo que ainda esteja no início do tratamento com antibióticos, esse paciente tem que ser abordado para poder fazer a troca de válvula. Paciente com disfunção grave, mas que está cursando com ICC, sem ser aquele choque mesmo, sem ser edema agudo, ele já dá para esperar um pouquinho mais, já dá para esperar até 1 semana. Aqui na prevenção de embolismo, nesse terceiro item, nós podemos ver, por exemplo, aqui, endocardite infecciosa mitral, aórtica, de válvula nativa ou de prótese, que tem mais de 10 milímetros, e que o paciente já teve algum episódio embólico, e aí episódio embólico não só AVC, aqueles achados periféricos também, manchas de Roche, lesão de Genway. Então, é uma abordagem de urgência, né? Estenose também com uma vegetação maior que 10 milímetros associada a grave estenose ou regurgitação também é de urgência. Vegetação de mais de 10 milímetros também é tudo de urgência. E aí, o paciente vai operar e a gente vai pedir CAT para todo mundo, CAT é pré-operatório. Então, a gente tem que ponderar a indicação da cineangiocoronariografia, né, pré-operatória, principalmente se o paciente tiver grandes vegetações em válvula aórtica, porque aí há um grande risco de embolização e aí o benefício já não vai ser, não haverá mais benefícios. E na cirurgia de emergência, né, que é de emergência, menos de 24 horas. Então, não há necessidade de cateterismo. Então, nesses casos, é preferível pedir uma tomografia de coronários. Possíveis complicações de endocardite infecciosa. Então, nós temos... Tá do lado, tá do lado. Oi? Então, nós temos algumas complicações, como as embolizações. Se a endocardite infecciosa for do lado esquerdo, a embolização vai principalmente para o cérebro e para o baço. Já se a endocardite for do lado direito, a embolização acomete principalmente o pulmão. E aí pode também ocorrer infarto por embolização para as artérias coronárias, embolização coronariana.
Entretanto, usar antiagregantes não diminui o risco de embolização. Então, não é indicado usar antiagregante plaquetário para diminuir o risco de infarto ou de embolização nesses pacientes. E essas embolizações elas são mais frequentes logo no início do diagnóstico, nas primeiras 2 semanas. Podem ocorrer também complicações neurológicas. Esse acometimento neurológico é principalmente consequência da embolização, e aí nós pode evoluir com um AVE isquêmico, um ataque isquêmico transitório, uma hemorragia subaracnoide, abscessos cerebrais ou então meningites. Geralmente o germe que está mais associado a esse tipo de complicação é justamente o Staphylococcus aureus. E aí, dentre as complicações neurológicas, nós podemos achar o aneurisma micótico. Apesar do nome sugerir que possa ser um aneurisma causado por fungos, na verdade é um aneurisma infectado. E essa infecção pode ser por qualquer germe, bactéria, fungo. Então, sempre que o paciente que tiver o diagnóstico de endocardite infecciosa, ele começar a evoluir com sintomas neurológicos, é importante a gente pensar no aneurisma micótico, que é justamente essa hipodensidade em região frontal do hemisfério cerebral direito, que a gente pode ver aqui na imagem. Outro tipo de complicação são complicações esplênicas, né, que aí o paciente pode ter infarto esplênico, pode ter abscesso. Então, aqui nessa imagem, a gente vê essa parte um pouquinho mais pretinha, mais hipodensa, que tem a seta, que é justamente a parte que está o infarto esplênico. Como clínica, o paciente pode ter dor abdominal, pode ter bacteremia, pode ter febre recorrente, e aí o tratamento nesse caso são os antibióticos que já estão sendo feitos para endocardite infecciosa, drenar, né, percutaneamente, ou até mesmo fazer esplenectomia. Além dessas complicações, uma das complicações mais frequentes também são as complicações renais, né? Por glomerulonefrite, até mesmo por embolização para a parte vascular do rim. Então, o paciente ele acaba evoluindo com uma doença renal agudizada. Como nós podemos evitar, de alguma forma, a endocardite infecciosa naqueles pacientes que têm fatores predisponentes? Então, os estreptococos, eles fazem parte da flora da orofaringe e do trato gastrointestinal. E eles acabam causando pelo menos 50% das endocardites no nosso meio. O que se observou é que no dia a dia podem ocorrer alguns episódios de bacteremias espontâneas, como ao escovar os dentes, ao fazer uso de fio dental, uso de palito de dentes, e até mesmo quando o paciente mastiga a refeição. Então, num estudo teórico, eles fizeram uma projeção de que a bacteremia espontânea ela tem um risco 6 vezes maior de causar endocardite infecciosa do que algum outro procedimento dentário, como extração, que mexa com a gengiva, com a mucosa oral. Então, é mais importante do que utilizar antibióticos antes dos procedimentos dental, é importante que os pacientes que são valvopatas, eles mantenham uma ótima saúde mental, bucal, indo pelo menos 4 vezes ao dentista durante o ano. Então, o que nós temos como profilaxia não farmacológica? Reforço da necessidade de manter a boa saúde bucal e hábitos adequados de higiene durante as consultas médicas. E aí um grau de recomendação 1C. Consultas odontológicas trimestrais, ou seja, pelo menos 4 vezes por ano o paciente tem que frequentar o consultório odontológico. E também recomendar aos pacientes que têm predisposição que eles evitem, né? A realização de tatuagem, colocação de piercings em pele, línguas e mucosas. Então, essa é a parte de profilaxia não farmacológica da endocardite infecciosa.
Quando que a gente vai indicar que o paciente faça profilaxia em procedimento dentário? Aqueles pacientes que têm alta probabilidade de bacteremia significativa. Aliás, aqueles procedimentos que têm alta probabilidade de bacteremia. Quais são? Aqueles procedimentos que envolvem a manipulação de tecido gengival, região periodontal ou perfuração da mucosa oral. Aqueles outros procedimentos que têm baixa probabilidade, como, por exemplo, radiografia odontológica, colocação de aparelho ortodôntico, manutenção desses aparelhos, queda do dente de leite, né? São procedimentos que são de baixa probabilidade, então a gente não vai indicar profilaxia medicamentosa para esses pacientes. E dentro dos pacientes, quais são os que têm indicação de fazer profilaxia? Então, recomendação 1C. Paciente com valvopatia moderada importante, paciente que são portadores de prótese valvar e que vão ser submetidos aos procedimentos odontológicos de alta probabilidade. Recomendação 2A, nível de evidência C. Os pacientes que têm um risco elevado para endocardite infecciosa grave. E aí, quem são esses pacientes com risco elevado? Aquele que tem prótese valvar cardíaca, que já teve endocardite infecciosa, que tem uma cardiopatia congênita, que não foi reparada, ou então que ficou parcialmente corrigida, e o paciente transplantado cardíaco. Esses têm recomendação 2A, nível de evidência C, para fazer a profilaxia antibiótica. Os pacientes que têm prolapso de válvula mitral, sem sinais de insuficiência, paciente em PO de revascularização, ou então PO de angioplastia, que tem aquele sopro cardíaco inocente, doença de Kawasaki ou febre reumática sem disfunção valvar, é nível de recomendação 3C. Então, não tem recomendação de fazer profilaxia antibiótica desses pacientes. O que a gente usa de esquema de antibiótico na profilaxia de endocardite infecciosa? Principalmente a amoxicilina, por conta da cobertura, né, e por conta da absorção da amoxicilina. Então, em adulto, a dose é de 2 gramas, que tem que ser feita 1 hora antes do procedimento, e em crianças, 50 miligramas por quilo. Caso o paciente seja alérgico à penicilina, podemos usar clindamicina, azitromicina ou claritromicina. E aí ele traz aqui algumas opções endovenosas ou intramuscular, que é entre a ceftriaxone, a ampicilina EV e a clindamicina também. Bom, gente, como referência bibliográfica, a gente usou Braunwald, 10ª edição, Cardiologia do Cardiopeito, 2ª edição, e a atualização das diretrizes brasileiras de valvopatias, que foi liberada esse ano. E é isso. Doutor Vitor? Gente? Oi. Tô aqui, mano. Ah, tá. Pensei que eu tava falando só. Conseguindo acessar aqui. Tu podes compartilhar depois, Maria, a aula no nosso grupo?